Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha, tudo bem? Chegamos finalmente na nossa última aula, ou seja, a última aula da unidade 4. Isso mesmo, né? Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de Introdução à Contabilidade. Só para lembrá-los, né? Aqui a professora Rucilane e vou mostrar a minha audiodescrição. Vou falar sobre a minha audiodescrição. Eu sou mulher parda, estatura média, tenho cabelos castanhos com algumas mechas douradas, estou trajando uma camisa branca com floral, algumas flores, calça rosa e sapatos pretos. Ok? Feito isso, agora vamos iniciar a nossa aula. A aula 4.2, última aula. Que vamos abordar nesta aula? Vamos abordar sobre as demonstrações aqui do resultado do exercício. Lembrando que é uma aula introdutória, tá? Então, vamos trazer aqui os principais conceitos da DRE. Vamos iniciar, então. Vamos seguir aqui ao conceito. Do que se trata essa DRE? Se trata-se de quê? De um resumo ordenado das receitas e despesas em determinado período, normalmente 12 meses. Aqui a DRE, a gente pode falar que ela é mais dinâmica, né? Enquanto lá o BP, o balanço patrimonial, ele era posição estática, aqui é uma posição dinâmica. Quando ele fala ordenado, temos que dizer o quê? Aqui, ó, em forma vertical. Então, vamos colocar todas as receitas e vamos deduzindo aqui as despesas, ok? A DRE, lembrando que ela faz o quê? Ela deve, né, evidenciar a situação econômica da entidade, bem como, dessa forma também, medindo o seu desempenho. Pode afirmar o quê, gente? Que a DRE, ela procura evidenciar a composição dos resultados gerados. Quais seriam esses resultados? Ela vai verificar lá se teve, a entidade teve lucro ou prejuízo. E, como já falamos, em determinado período, geralmente por um ano, tá? A partir das operações da entidade. Vamos lá. Uma regrinha aqui. Vou trazer aqui para vocês a lei seca, ok? E depois nós vamos explicar cada um desses incisos. Vamos lá. De acordo aqui com a lei 6.404, as empresas deverão, na demonstração do resultado do exercício, discriminar a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas e os abatimentos e os impostos. O que mais? A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. O que vai ter que deduzir também? As despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. O lucro ou prejuízo operacional e outras receitas e outras despesas. Esse aqui foi, tá? Teve uma modificação aqui, conforme a lei 11.941, que trouxe depois como outras receitas e outras despesas. Ainda segundo a lei, o que é apurado lá? Como é que deve ser, né, discriminada na DRE? O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para os impostos, a participação de debêntures, empregados, administradores e parte beneficiária, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que se caracterizem como despesa. Segundo aqui a lei também, né, que veio alterar a lei 6.404. 11.941. E também deve ser evidenciado lá o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Gente, nós vamos agora detalhar cada um, tá, dessas situações, cada uma dessas situações. Antes disso, eu vou trazer aqui para vocês só
o que teve uma modificação com o CPC 26. Ele modificou aqui a estrutura, deixou um pouco mais reduzida a estrutura da minha DRE, tá? Então, temos aqui a Lei 6.404/76, ela exigia, tinha aqui a receita bruta, lançava aqui as deduções, encontrava a receita operacional, diminuía o CMV, achava o resultado operacional bruto, deduzia aqui, ó. Primeiro eu incluía todas as despesas operacionais, né, com vendas gerais, tudo, e depois eu lançava aqui todas as receitas operacionais. Nós vamos ver que agora não precisa mais lançá-las dessa forma. Aí eu encontrava o operacional líquido, depois outras receitas e outras despesas, lançava as duas, achava o resultado antes da contribuição social, tá? E depois aqui praticamente está muito parecido com os outros. Ok, como está no CPC? CPC tem a receita lá, lançou CMV, tudo tranquilo aqui, né? Lançou as despesas com vendas, receitas com vendas. Aí teve uma diferenciação aqui, que ele acrescentou aqui o resultado de equivalência patrimonial, tá? Aqui eu já devo fazer uma coisa que a gente chama que é a equivalência. Eu já vou verificar, vou diminuir se tem mais e os que tiveram menos, né? O resultado de equivalência patrimonial. E já vou colocar aqui direto esse resultado. Não tem que colocar primeiro o resultado positivo, depois o resultado negativo. Aqui também, eu também devo fazer o abate aqui das despesas e receitas financeiras. E a modificação aqui também foi o resultado líquido das operações descontinuadas. Aqui, daqui a pouco nós vamos explicar certinho como ocorre, o que seria esse resultado líquido das operações descontinuadas. Então, aqui só para mostrar para vocês como ficou a estrutura, tá? Os principais aqui diferenciações. Bom, agora vamos detalhar cada um desses conceitos. O que seria a receita bruta, gente? A receita bruta nada mais é que o quê? Que o total de produtos vendidos no período. Nele estão inclusos os impostos sobre vendas e delas não foram subtraídas as devoluções, que são as vendas canceladas, abatimentos, que são os descontos ocorridos no período. Então, vamos lá, tentar explicar aqui um pouco mais detalhado. Então, receita bruta, tudo que foi vendido sem ter sido deduzido ali, né, o que? As devoluções e também os abatimentos. Um exemplo aí, o que seriam essas devoluções, professora? Você foi lá na loja toda feliz, comprou aquela blusinha, achou linda. Chegou em casa, você viu que a blusinha estava toda descosturada, rasgada. Falar, opa, calma aí, não gostei disso. Vou onde? Volto para a empresa, né? E falo, olha, você me vendeu uma coisa aqui que não é isso, ficou horrível, a blusa estava toda rasgada, eu quero meu dinheiro de volta. A empresa, tá bom, ok, tudo certo. Quando a empresa fez isso, o que aconteceu? Ela tem que lançar lá, porque na verdade ela não vendeu aquela blusa, né? Você pegou o dinheiro de volta, ela tem que lançar lá como deduções. E o que seria os abatimentos, tá? O abatimento já seria um desconto. Você chegou lá, você falou o quê? Olha, não gostei dessa blusa, você fala assim, ah, então eu te dou um desconto aí. Ao invés de, você pagou R$50, né? Continua, a gente melhora, a gente pode costurar pra você e eu te vendo essa blusa que você pagou R$50, eu vou te vender por 25. Aí você vai falar, ah, ok, então eu aceito, tudo bem. Então, o abatimento ali, ele vai abater aquele valor. Na verdade, ela não vendeu a blusa por 50, mas vendeu ali por 25. Tá? Então, as devoluções são as vendas canceladas e os abatimentos seriam o quê? Os descontos, tá bom? E vamos lá, o que mais? Temos ali também que a gente pode falar dos impostos sobre vendas, tá? Então, esses impostos sobre vendas, o que são? Aqueles valores que praticamente a empresa pode dizer que ela é intermediária. Então, aquele valor, na verdade, ela já vai restituir, geralmente o consumidor final pagou aquele imposto, e ela vai transferir, né, recolher lá para os cofres públicos, para o governo, ok? Vamos lá, sequência. Então, falamos aqui da receita bruta,
né? A receita bruta aqui, gente, poderia ser o quê? Serviço bruto também, né? Quando a empresa presta serviços, não esqueçam. Houve aqui as deduções. Quais eram as deduções que nós falamos ainda há pouco? Falamos aqui da dedução, os abatimentos e vendas canceladas, né? Tem até abatimentos e vendas canceladas. Temos que também, podemos falar aqui sobre os descontos, tá? Tem até uma dica. Quais são os descontos? Temos os descontos que chamam aqueles descontos incondicionados e os descontos condicionados. O que são? O que seria o desconto incondicionado? Desconto incondicionado é aquele, se falar direto, né? Não tem nenhuma condição. Você chegou lá, tá com a blusinha, achei, ai, que linda essa minha blusinha, quanto custa? R$50. Não, moço, por favor, deixa só por 40. Aí fala, não, tá muito caro, não tem como eu perder tudo isso, vai ficar abaixo de custo. Aí o que você vai falar? Não, então vamos negociar aí, ficou 45. Aí o que o vendedor falou? Ok. Então esse desconto seria o quê? Um desconto incondicionado, aquele desconto comercial. E o condicionado? O condicionado, lembra, pode pensar o quê? Naquele boleto. O boleto que você tem lá do seu condomínio. Se você pagar até dia 5, você vai ter 10% de desconto. Então ele tem uma condição para ser cumprida. Então ali seria o desconto condicionado, tá? Ok, vamos seguir aqui sobre o quê? Quando eu faço essa dedução aqui, que aqui também seria os impostos que eu devo deduzir, né? Vou lançar aqui a receita líquida, né? Encontro a minha receita líquida. Então, receita bruta, minhas deduções, receita líquida. E como que depois da receita líquida eu vou apurar o meu lucro bruto? O que é o lucro bruto? O lucro bruto, após cobrir o custo da fabricação do produto, é destinado à remuneração das despesas de vendas administrativas e financeiras, bem como a remuneração do governo, os impostos de renda e dos proprietários da empresa. Então, vamos explicar cada um. O que seria o meu custo de vendas, tá? Após a receita líquida, você tem que ser deduzido o CMV, é o custo da mercadoria vendida real. Então, se eu comprei a minha mercadoria por R$50 mil, toda a mercadoria foi R$50 mil. Ok, na hora que eu coloco para venda, eu preciso de um lucro, não é isso? Que vai ser a receita bruta. Então, vendi a R$100 mil. Aquela mercadoria custou 50, vendi a 100 mil. Não basta eu pensar assim, às vezes já vi muitas pessoas, poxa, estou vendendo agora din-din. E quanto é que conseguiu? Já lucrei R$6 mil. Brincadeira, né? Tá bom, eu lucrei R$100. Aí você, ok, R$100 no din-din? Tá, mas quanto custou para você fazer esse din-din? Aí você fala, não sei. Então, como você não sabe? Não tem lógica, você tem que saber qual o custo, quanto custou daquele din-din. Por exemplo, consegui R$100 lá, que seria a receita bruta, mas eu preciso saber lá meu lucro bruto, né? Então, tem que deduzir, eu acabei gastando R$50 para produzir esse din-din, ou seja, o CMV é quanto que custou para aquele produto estar certo para venda. Isso porque você fabricou o din-din. Agora, se por um acaso foi uma mercadoria que você comprou já pronto, você não precisou fabricar, aí você não vai fazer o cálculo de tudo que você produziu, né? Aí você vai calcular quanto você pagou imposto, tudo certo para comprar aquela mercadoria, para deixar ela pronta para revenda. Então é ali que você vai lançar, que é o CMV, tá? Perfeito. Depois disso a gente vai encontrar o que a gente fala de lucro bruto. Antes, olha bem, aqui era a receita bruta, aqui ainda é o lucro bruto. Mas às vezes a pessoa acha que a receita bruta aqui já é o lucro dela. Não, gente, não é mesmo, tá? Aqui ainda, você ainda vai deduzir todas as despesas que você teve para chegar, né, para conseguir vender esses produtos. Vamos lá. Quais seriam? Temos aqui, exemplo, a despesa de vendas. O que seriam as despesas de vendas? São aquela que pode ser chamada de despesa comercial. Isso mesmo. Às vezes a empresa não gasta ali com publicação no Instagram, por exemplo. Eu mesmo vivo caindo, meu Deus do céu, naquele negócio de Instagram. Fui lá,
Vejo a propaganda, fico toda feliz, já quero comprar, quando eu vejo, chega coisa, nada a ver que eu comprei, né? Mas aqueles anúncios que estão ali, a empresa tá pagando para você ser ludibriada ali, tá? Então, essa seria uma despesa com vendas. Poderia também ter comissões dos vendedores, tudo isso, publicidade, propaganda, estaria ali, tem que ser deduzido. Outra, despesa administrativa. A despesa administrativa seria aquela para gerir a empresa, para administrar. Seriam todas aquelas despesas, por exemplo, do escritório. Ah, precisou pagar a parte administrativa com materiais de expediente, com o contador, com o administrador, com os funcionários. Então, todo aquele custo, aquela despesa do escritório entraria em administrativas, tá? E temos as despesas financeiras. Então, as despesas financeiras pode ser o quê? Com tanto do imposto de renda ali também, né? Entraria também a despesa financeira entra os juros, que você às vezes contratou um empréstimo, uma coisa, foi lá e pá, pagou atrasado, vai pagar os juros. Aquela mora também, não é isso? Então, você incluir todas ali nas despesas financeiras. Ok? Então, vamos lá. Trazendo aqui, né? Depois de deduzidos, estamos aqui, né? Ó, deduzidos aqui, as minhas despesas com vendas, despesas administrativas, outras despesas e receitas, que entraria ali nas financeiras, né? Aqui, que entraria aqui nas financeiras. Vamos lá, e o que seria essas outras despesas e receitas, que é a equivalência patrimonial? Vamos explicar. A equivalência patrimonial, gente, eu posso incluir, meio que fosse um ágio a mais. Você tem um carro, neste carro você comprou ele por 50 mil, mas você conseguiu vender ele por 60 mil. Essa diferença aí é uma equivalência patrimonial. Então, você deveria lançar ali naquela receita, os 10 mil, né, daquele valor que estava lá no ativo, você vai lançar ali em equivalência patrimonial. As receitas ou despesas financeiras, nós já falamos. Se você tem uma receita aqui, por exemplo, a sua empresa gerou uma duplicata e aquele cliente pagou atrasado. Quando ele pagou com atraso, ele teve que pagar juros. Esses juros que entram para você seria uma receita. E despesa já é ao contrário, ou seja, você pagou seus boletos atrasados, você tem que pagar lá juros, né, para o prestador lá, para o seu fornecedor, ou no financiamento que você pagou atrasado, você tem que pagar juros lá para o banco. Então, você vai fazer o abatimento aqui. Quando você fez o lucro bruto e deduziu todas essas despesas, você vai encontrar aqui o resultado antes do imposto de renda. Aí aqui, vamos lá, falando do conceito, o que seria o lucro operacional? Ele é obtido da diferença entre o lucro bruto e as despesas operacionais. As despesas operacionais são as necessárias para quê? Para vender, no caso os produtos, administrar as empresas e financiar as operações. E quais seriam aqui, hoje a gente fala das alíquotas, né? Porque quando vocês viram depois o lucro, eu vou precisar o quê? Encontrar, vou ter que pagar o imposto de renda para o governo, não é isso? Então, geralmente tá em regra, o imposto de renda aqui é em média de 15%, ok? E a do adicional 10%, ou seja, se você teve lá um valor até 20 mensal, você vai pagar 15%. Ultrapassou os 20%, você tem que pagar um adicional de 10%. Ultrapassou os 20 mil mensais, você tem que pagar este adicional, tá? Para a contribuição aqui social, a alíquota em regra é 9% sobre a base de cálculo. Temos também, depois daquele lucro, tem que pagar também as outras partes, né? São aqui algumas parcelas do resultado do exercício destinadas ao quem? Aos proprietários de debêntures, aos empregados, administradores, aos proprietários de partes beneficiárias e às instituições ou fundo de assistências ou previdência social. Geralmente, aquelas pessoas lá que
que pagam, até aqui no IFRO mesmo, a gente paga uma previdência, né? Com o governo, não o IFRO, mas o governo federal. Pagamos X de previdência complementar. Se eu pago 100, vai lá o governo federal e paga mais 100. Se caso aqui fosse uma empresa privada, por exemplo, entraria aqui nessas assistências, tá? Que seria da previdência. Tem também quando a gente fala aquele debêntures ou também aqui aos empregados, administradores, temos o que a gente fala PLR, né? A participação de lucros ou resultado, também iria ser lançado nessa parte da DRE. Ok. Aí vamos aqui um outro exemplo aqui que eu esqueci de abordar sobre as operações descontinuadas, que foi até aquela mudança lá, né? O que são essas outras e despesas operacionais aqui também? Aqui foi com a mudança do CPC, né, que apareceu, também deve ser lançada essas operações descontinuadas. Vou trazer um exemplo para vocês. Você tem uma empresa lá que fabrica vinhos. Ok. Todavia, você também tinha uma empresinha menor lá, adicional, que fazia suco de uva. Em determinado momento, você falou, olha, não está mais valendo a pena, vou parar e vou continuar fabricando só vinho. Então, toda aquela operação, as máquinas que envolviam, que eram, proporcionavam aquela fabricação dos sucos, né, dos sucos de uva, por exemplo, então você vai fazer o quê? Você pode vendê-las. Quando você vende aquele valor, você vai lançar ali em operações descontinuadas, tá? E se você ficou no prejuízo? A mesma coisa, você vai lançar ali, porque você deixou, né, aquelas operações, você vai deixar de dar continuidade. Literalmente, agora você não vai. Ou uma máquina que você sempre utilizava para fabricar determinado produto e a partir daquele momento você não vai utilizar mais aquela máquina. Aí você vai vender, você vai jogar, lançar ali também. Ok? Então, aqui só para mostrar a forma reduzida para vocês, tá? Olha aqui, temos a receita bruta de vendas, a venda que pode ser ou vendas de produtos, ou serviços, mercadoria. Vou deduzir aqui as vendas, os impostos sobre as vendas, que eu falei que ela praticamente é uma intermediária, ela tem que deduzir esses impostos. A devolução, os descontos incondicionais e comerciais que a gente explicou. Os incondicionados. Vendas líquidas. Aí, desculpa, aqui eu encontrei as minhas vendas líquidas. Depois disso eu vou fazer o quê? Tinha vendas brutas, fiz todas as deduções, encontrei as vendas líquidas. Deduzi o custo das minhas vendas, ou seja, o custo daquela mercadoria, de quanto que ela custou para ela estar pronta para venda. Ok, achei o meu resultado bruto. Depois eu vou deduzir as despesas aqui operacionais, não é isso? Que são as despesas administrativas, despesas de vendas, despesas gerais. Vou encontrar aqui, vou lançar aqui também o resultado financeiro, ou seja, que é mais ou menos, né? Aqui eu vou fazer o lançamento. Eu tive mais receitas financeiras ou menos despesas financeiras. Aí o resultado eu vou incluir aqui. Achando isso, eu vou encontrar o resultado operacional. O resultado não operacional, tá? Ele deixou de existir, por isso que agora entrou essa opção aqui, que eram as outras receitas e despesas operacionais, ou operações descontinuadas, tá? O não operacional não consta mais. Ok, aqui a gente vai colocar as vendas, né, investimentos imobilizados, o exemplo que eu dei para vocês, quando ocorre a descontinuidade das máquinas, for desconstituída, por exemplo, e vou encontrar aqui o resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Achei a minha contribuição aqui, os impostos, vou encontrar o resultado depois do imposto de renda. Depois disso, eu ainda tenho que fazer o quê? Deduzir todas as participações. Só aqui que eu vou encontrar o lucro ou o prejuízo líquido da empresa. Vocês acham que é fácil? Acho só porque a empresa aqui teve 1 milhão aqui de vendas, né? Que na verdade é só isso mesmo que ela tem que pagar? Estão vendo que não, né? Tem muito ainda que ser descontado. Então, vamos lá. Aqui, só para mostrar para vocês, geralmente, tá? As empresas, principalmente empresas pequenas, elas utilizam
mais a DRE até aqui. Tá? É a parte mais utilizada pelas empresas. Ó, são bem geralmente até aqui, até o resultado operacional. Já as grandes empresas, né, que já é menos comum nas pequenas empresas, mais as grandes empresas que vão elaborar até chegar nisso tudo, essas participações. Até porque pequenas empresas nem vai dividir essas participações com empregados, com os administradores, com debêntures, partes beneficiárias, né? Então, geralmente, elas já param o seu DRE, como eu falei, neste aqui, resultado operacional. Aqui, trouxe um exemplo, DRE para vocês. Tá vendo aqui, ó, a mesma coisa que eu falei lá da regrinha de comparabilidade. Ó, aqui, ó, consta, essa aqui já é uma da companhia ABC, tá vendo? Aqui temos a receita, os custos deduzidos, resultado bruto, ó, aqui as despesas operacionais, despesas com vendas, administrativa, achou o resultado financeiro. Ó, aqui a empresa já achou seu resultado líquido. Então, não necessariamente ela tem que preencher todos aqueles itens. Se a empresa nem tem aquelas operações, né, nem trabalha com aquelas contas, não tem por que lançar aqui. E aqui estão o dos 3 últimos anos. Aqui a data do balanço atual, se fosse, né, 2017, e esses aqui são os anteriores. Só uma questão aqui para você julgar os itens se é verdadeiro ou falso. O balanço patrimonial é um relatório importante da contabilidade porque apresenta o seu objeto, o patrimônio. Esse relatório é um resumo dos saldos das contas de resultado. Sua principal missão é sintetizar em contas representativas a posição das contas do exercício findo e as mudanças patrimoniais que ocorreram em relação ao exercício anterior. E aí, gente? Nossa, aqui tá na cara, né? Ops, caramba, cadê? Já sabem a resposta, vão olhando aí, é certo ou é errado? Se já sabe conta resultado é do balanço patrimonial? Vamos aí, o próximo. Não é, né? Aqui, o demonstrativo de resultado do exercício, DRE, é um relatório que oferece uma síntese econômica completa das atividades operacionais e não operacionais de uma entidade em um determinado período de tempo, ok? Demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo. Verdadeiro, né? O outro. Razonete é uma representação gráfica resumida do livro Razão, que mostra os valores lançados, débito ou crédito da conta, num determinado período, além dos respectivos saldos. Isso mesmo, nós vimos, né, que este é praticamente o propósito do Razonete. As contas do resultado são as receitas e as despesas, ok? As despesas são sempre credoras, opa, tem um erro aqui, isto é, contribuem para o seu aumento, já as receitas são sempre devedoras. Não, né? Sabemos que é o contrário. Reconhecimento de receita, sempre crédito. Apropriação de despesa, sempre débito. Então, qual seria a resposta? Isso mesmo, né? A primeira era falsa, verdadeiro, verdadeiro e falso. Bom, chegamos ao fim, né, da nossa unidade 4 e das nossas aulas de introdução à contabilidade. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Como eu falei, ela é apenas introdutória, mas caso vocês queiram se aprofundar, eu acho que se aprofundarem, e acho que vocês devem, inclusive, leiam os nossos roteiros, né? Leia o roteiro, leia todas aquelas referências indicadas, elas estão lá no SUAP. Então, façam isso e qualquer dúvida, entre em contato aí com nossos mediadores ou comigo também por e-mail, tá bom? Então, até isso, foi um prazer estar com vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.